pessoal, vamos à nossa aula 2 de função quadrática, ver aí mais alguns conceitos, né? A função quadrática a gente já viu na aula 1, né? É aquela onde o a é diferente de zero na função ax2 mais bx mais c, né? E agora a gente vai ver um ponto notável do gráfico da função quadrática, que é o vértice. Aí vocês estão vendo uma parábola. Aí a parábola ela tem um ponto, né, que é um extremo da parábola. Tá? Extremo ele pode ser o cume ou pode ser um vale. Né? Um exemplo aí que a gente está trabalhando direto com ele. Essa função x ao quadrado menos 8x mais 12. A gente viu na aula 1, né, como é que a gente prepara uma tabelinha, né, onde a gente vai entrando com x ali na coluna A, vai fazendo x ao quadrado menos 8x mais o 12 e vai ter o f de x na coluna E. Aí vocês vão vendo aí, ó, que há um comportamento em que o f de x ele vai diminuindo, né? Chega num ponto onde ele para de diminuir e começa a aumentar. É como se fosse um vale, né? Ali geralmente na linha 14, quando x for igual a 4, o f de menos x é igual a menos 4. É o vértice dessa parábola. A gente está olhando esse vértice aí no visual, né? Aí o que acontece, né? O f de x no lado, quando a maior que zero, né? A parábola tem a concavidade voltada para cima. O vértice ele é um extremo, é onde mostra o ponto do vale da parábola, né? O ponto mínimo. Porque ó, o f de x do lado de esquerdo diminui e o f de x pelo lado direito vai aumentando. Então o menor valor de f de x é o vértice nesse caso. A gente tem duas situações de vértices ou extremos, né? Também vamos, gráfico que a gente montou na aula passada, ó, a gente montou um gráfico com o A maior que zero, então ela está com a concavidade voltada para cima, e a gente já viu, né? Nosso extremo aí é um extremo de mínimo, é um ponto onde a parábola tem um menor valor para f de x. E quando ela tem a concavidade voltada para baixo, é como se ela formasse o cume de uma montanha, né? O topo, onde no cume é onde a gente tem um ponto máximo do morro, da montanha, é o valor máximo para f de x. Dá para determinar, né, as coordenadas do vértice a partir, né, uma fórmula geral, ax2 mais bx mais c, né? Existem, e o professor ensinou, duas formas, né, da gente calcular, né, tanto a abscissa, que está mostrando ali, e a ordenada, né? A abscissa seria o x do vértice e a ordenada seria o y do vértice. Então nós vamos repetir aqui de novo, né? Uma coisa interessante também, quando vocês olham o gráfico da parábola, é a simetria. O que é a simetria? No x do vértice, se você traçar uma reta vertical, vocês vão ver que do lado esquerdo da parábola até essa reta e do lado direito da parábola até essa reta, a gente tem a mesma distância no mesmo nível da parábola. Aí está o x do vértice, que é a fórmula que nos leva a ele, é o menos b dividido por 2a. Então se você pegar ali e fizer qualquer nível da parábola, por exemplo, né, aquele nível ali apresentado pelo retângulo, se a gente medir, ou na régua, medir para o lado esquerdo
do eixo de simetria ou medir para o lado direito, a gente vai ter a mesma distância. Isso é até uma forma da gente achar o x do vértice. Se a gente tem as raízes e faz a média entre elas, a gente vai ter o x do vértice. E a média entre as raízes é exatamente o menos b sobre 2a. Bem, isso quando a gente tiver raízes reais, né? Porque quando o discriminante for menor que zero, a gente não tem raízes. Mas se a gente pegar qualquer distância do gráfico e fizer, né, a média entre as abscissas dessas de distância, a gente vai achar o x do vértice. Vamos fazer um exercício aí, ó. Vamos usar a nossa equação, a função quadrática bem conhecida, a x ao quadrado menos 8x mais 12. Vamos calcular as coordenadas do vértice. A gente vai aplicar a fórmula x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Vamos identificar a é igual a 1, b menos 8, c igual a 12. Vamos calcular o delta, né, que a gente vai precisar dele para o y do vértice, para a ordenada do vértice. Então, o delta, menos 8 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 12, 16. X do vértice, menos b, que é o menos 8, vezes 2, dividido por 2 vezes 1. Então, aí a gente achou aí. Fazendo a substituição, a gente vai achar ali, ó, x do vértice é igual a 4, y do vértice é igual a menos 4. Então, repetindo o nosso gráfico que a gente vem desde, trabalhando ele como exemplo, desde a primeira aula, olha só, a gente está exatamente, né, a gente vai dar se der um zoom no gráfico, a gente vai ver que o vértice está exatamente no ponto 4, menos 4. A gente vai assinalar ali, ó, na linha 14 ali da nossa tabelinha lá, coloquei x igual a 4, achei f de x igual a menos 4. Aí vocês vão ver a questão da simetria, ó. Se eu pegar o mesmo número de linhas para cima, eu achei um valor ali, ó, no menos 2, por exemplo, 6 linhas para cima, e 6 linhas para baixo, no 10, por exemplo, no x igual a 10, eu vou achar o mesmo valor para f de x, tá vendo? Foi o 32. É só você olhar lá na curva, né? Se você pegar o mesmo nível na curva, você vai ver que a gente está ali, né, fazendo a média, a gente vai achar o x de v que é o eixo de simetria. Então, mais um tutorial aí para vocês. Um grande forte abraço e valeu, turma. Um abração pra gente.